Fala galera, tudo bem? Olha só, por que no nosso país a ciência e a academia são tão desvalorizadas, né? Porque a sociedade em que vivemos despreza ou não tem tanto conhecimento, ou simplesmente deixa de lado questões pertinentes ao âmbito acadêmico, como se essas preocupações, como se os problemas enfrentados pela ciência e pela academia fossem de ordem estritamente institucional e não social. São perguntas aí que vão nortear a nossa reflexão de hoje. Meu nome é Thiago, eu vim trazer para você algumas respostas, ou pelo menos sugestões, provocações de caráter filosófico para analisarmos essa proposta de debate. E nesse sentido, a minha análise ela vai partir de alguns dados de fato, não são questões de opinião, são dados da realidade, colhidos, claro, em sites relevantes, sites que nos possibilitam ter uma visão de conjunto e objetiva, positiva, acerca dos dados da realidade, do ambiente científico e acadêmico, né? Principalmente em relação aos investimentos, aos recursos destinados a esse tipo de instituição. Sendo assim, a desvalorização do pensamento científico e da própria academia no Brasil, mas não apenas no Brasil, ela é particularmente nociva quando os recursos públicos eles se tornam cada vez mais escassos para pesquisas e nesse tipo de investimento em pesquisas e tecnologia que, consequentemente, trazem avanços e melhorias gradativas na nossa vida cotidiana. Então, o link que vai nos guiar nesse raciocínio é que a desvalorização da sociedade e, consequentemente, dessa extensão social que é o Estado em relação à atividade científica e à academia, levam a um descrédito que se traduz em pouco investimento econômico. Podemos constatar que desde 2015, mas não apenas, até um pouquinho antes disso, houve uma queda massiva e gradativa no investimento no âmbito da pesquisa, sobretudo no âmbito das instituições federais de ensino. E quem nos traz esse dado é a ProIFES, o site da ProIFES, a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. É uma associação civil de direito privado de caráter sindical sem fins lucrativos que congrega os sindicatos de professores e professoras do ensino superior público federal e ensino básico, técnico e tecnológico público federal e a ele associados. Então é uma instituição muito renomada e que além nos apresenta um gráfico que pode ser acessado por vocês a qualquer momento no site da ProIFES, que demonstra perfeitamente ali, de forma bastante perceptiva, como se deu essa queda nos investimentos nos últimos anos. É perceptível que nos governos passados, essa queda nos investimentos, na pesquisa, na educação, do ensino superior, claro, no caso na educação do ensino superior, se deu desde governos passados, não apenas nesse. Então, assim, a gente percebe que em 2010 até 2012 houve o maior investimento, o investimento mais massivo em termos de recursos públicos que o país já viu no ensino superior, com destaque para as instituições federais. O número desse recurso pode ser estimado entre 2,6 a 3,8 bilhões de reais em investimento em instituições federais. De 2012 à frente, né, então assim, passando por 2013, aí 2014, o que se percebe foi uma queda gradativa e sucessiva, cada vez mais intensa, que provavelmente estava relacionada ali às crises que o país começaria a entrar, as crises financeiras, e que não parou. Então essa queda foi recorrente, passaram-se governos e até o momento atual ela está ali mais ou menos em 73% do seu investimento básico, o que contabilizaria aí 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, assim, é muita coisa. Ou seja, uma queda de mais de 73%, levando em conta que essas informações já estão um pouquinho defasadas, porque provavelmente o corte é ainda maior. Inclusive, as instituições federais no nosso país estão passando por uma crise sem precedentes por causa desses cortes. E vale a pena aqui destacar que isso não é de agora, portanto, é um problema que, inclusive, os próprios alunos e alunas que vão entrar na universidade, nas instituições federais nos próximos anos, vão perceber isso de dentro. Dito isso,
Por que aconteceu essa queda? Por que esses recursos foram cortados? Foi só uma questão de crise? Porque a gente sabe muito bem que, a depender da instituição ou do destino desses recursos, não houve corte algum. Pelo contrário, houve um investimento ainda mais significativo. Se a gente for destacar aqui, por exemplo, os recursos militares. Por exemplo, não houve corte nesse tipo de coisa. Eu não vou entrar aqui num debate político, cabe a vocês pesquisarem e chegarem às próprias conclusões, mas eu vou ficar aqui no papel de sugerir algumas respostas no âmbito filosófico para esse tipo de acontecimento, para esse tipo de fenômeno histórico. E a primeira delas atravessa um questionamento, por que o pensamento científico é tão desvalorizado no Brasil e em outros países subdesenvolvidos? Provavelmente uma das respostas para essa desvalorização histórica da ciência pode ser compreendida à luz do legado deixado por Sócrates e Platão, que são, digamos assim, os patronos maiores da filosofia, sobretudo Sócrates, e a própria palavra ciência, ela aparece no contexto da obra platônica, eu vou dizer assim, socrático-platônica, porque elas emergem em conjunto, elas pelo menos são registradas em conjunto, e nesse sentido a palavra episteme, que designa a ciência, conhecimento verdadeiro, um conhecimento que é comprovado racionalmente, e que se contrapõe a uma mera opinião. Opinião essa que pode ser, eventualmente, verdade ou mentira, mas que só é considerada ciência quando comprovada. O pensamento científico é um pensamento, portanto, comprovado. É um pensamento que tem comprometimento com a verdade e, por isso mesmo, já na época de Sócrates, havia uma perseguição muito significativa dos intelectuais que, por assim dizer, defendiam a verdade, que buscavam um conhecimento verdadeiro e um pensamento científico, um pensamento epistemológico, por assim dizer. E nesse sentido, você percebe como o pensamento filosófico e, consequentemente, científico e verdadeiro podem representar para as pessoas mal intencionadas, instituições detentoras de poder, que se alimentam da ignorância da população. Isso já aconteceu na época de Sócrates, não é por acaso que Sócrates foi perseguido justamente por causa disso, e isso acontece na atualidade e sempre aconteceu ao longo da história. Então, a falta de valorização, ou até mesmo a perseguição de acadêmicos, professores, intelectuais que se comprometem com a verdade é, na verdade, um tipo de estratégia de manipulação do poder, de detenção de poder. É uma forma de propagação da ignorância que é extremamente conveniente a quem detém o poder. Então isso não é de agora, isso sempre existiu, mesmo há milênios atrás, desde a época de Sócrates, é uma estratégia de detenção de poder. Outro autor que podemos citar e que pode oferecer respostas bem interessantes para essa reflexão é o Francis Bacon, que por muito tempo foi considerado um dos primeiros filósofos modernos, ou até mesmo cientista moderno, stricto sensu, no período da modernidade já. Então, assim, mais de 1.500 anos, mais de 2.000 anos depois de Platão e Sócrates. Francis Bacon é o cara que vai, digamos que, concretizar a metodologia científica indutivista, os procedimentos experimentais, tendo em vista ali apresentar um tipo de caminho para a resolução de problemas no âmbito acadêmico. E, para tanto, Francis Bacon ele definiu, junto a René Descartes, a ciência como um tipo de conhecimento que traz para a vida humana, para o cotidiano da humanidade, benefícios práticos, benefícios objetivos que são inquestionáveis. Porque a ciência, tal como definida por Francis Bacon e por René Descartes, que foram esses intelectuais aí que viveram mais ou menos na mesma época e que tiveram propostas similares, por mais que distintas em termos de metodologia, um é um empirista, o outro é um racionalista, entendiam que a ciência é um tipo de processo de dominação da natureza. E com que finalidade buscamos dominar a natureza? Ora, com a finalidade de trazer mais conforto para a vida humana. Então, Francis Bacon e René Descartes foram esses intelectuais que definiram e conceituaram a ciência como essa busca pela dominação da natureza. E por mais que possamos fazer algumas críticas assim, a esse projeto, gostemos ou não, a qualidade de vida que nós temos ou não temos, mas sobretudo a qualidade de vida que nós conseguimos alcançar em termos civilizacionais foi propiciada por esse processo de dominação. Um exemplo disso, claro, são os nossos medicamentos,
analgésicos, antibióticos, vacinas, que mudam a relação que nós temos em geral com a saúde, né, com a própria realidade natural, que em regra a morte sempre foi algo muito mais preponderante, tanto que eu sempre cito isso nas aulas, mas em geral os casais antigamente, né, quando eu digo antigamente, nem tanto tempo assim, os casais décadas atrás tinham muitos filhos, e isso não é por acaso, né, porque ter muitos filhos era uma garantia de que, mesmo com a morte às vezes eminente de boa parte deles, algum deles iria sobreviver. Mas isso se tornou desnecessário mediante a conquista de tratamentos, medicamentos e formas de se remediar problemas de saúde, como é o caso das nossas tecnologias destinadas à saúde. Isso tudo aí oferecido por René Descartes e Francis Bacon, pelo menos enquanto autores que definiram a metodologia científica com esse viés, com essa proposta. Beleza, gente? Então ficam aí essas 3 referências, só para suscitar o debate, né, em volta do que é a ciência, qual é a finalidade da ciência, por que a ciência muitas vezes é desvalorizada, ou pelo menos fica como sugestão essa provocação, né, de que a atividade científica ela provavelmente é inconveniente, ou ela desagrada aqueles que detêm o poder e que se alimentam ou se aproveitam da ignorância alheia. E fiquem à vontade para sugerirem alguma crítica ou alguma observação. Podem fazer aí a observação que desejarem, beleza? Um abraço, valeu, até mais.